Nesse vídeo a gente vai falar sobre como que se declara dividendos recebidos do exterior no seu imposto de renda. A gente vai falar sobre todas as principais regras, como que você faz para declarar, quando que é preciso exatamente declarar, quando que precisa fazer o carnê-leão, o que você pode abater ou deduzir na apuração, tanto do carnê-leão como do imposto de renda de maneira geral. Eu vou te mostrar aqui na prática o lançamento que tem que ser feito tanto no carnê-leão como no PGD e muito mais. E a única coisa que a gente te pede é que você aproveite a vinheta que vai vir daqui a pouco e já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que esse conteúdo aqui vale ouro. Bora lá! Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Se você não quiser entender nada do que eu vou falar aqui ao longo desse vídeo, vai lá no nosso site, acessa a plataforma, que ela vai te fazer todas as perguntas pertinentes sobre os seus dividendos recebidos do exterior e ela mesma vai fazer o lançamento lá no programa do IR, sem você ter que sequer baixá-lo. Dá uma olhada no nosso site, o link a gente está deixando aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. É muito mais barato do que fazer com um contador e muito mais seguro do que fazer por conta própria. Bom, em primeiro lugar, vamos deixar bem claro sobre o que a gente não vai falar ao longo desse vídeo. A gente não vai falar de dividendos recebidos de BDRs, já que os BDRs eles são certificados brasileiros e, portanto, a forma de declará-los é completamente diferente. Se você quiser saber sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Também não vamos falar sobre como declarar ações de maneira geral no exterior, porque você também vai ter que declarar eventuais ganhos de capital que tenha tido com compra e venda, vai ter que declarar os saldos de ações que eventualmente você tiver no exterior, tá? Aqui a gente vai falar apenas sobre dividendos. Para saber essas outras coisas relacionadas a ações, dá uma olhada nesse outro vídeo que a gente está colocando aqui no card. Também não vamos falar nesse vídeo a respeito de proventos ou de como declarar de maneira geral os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, nem as ETFs estrangeiras. Se você quiser saber como que declarar elas, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Regras gerais. Regra número 1. O simples fato de você ter recebido dividendos do exterior não te torna obrigado a fazer uma declaração anual de imposto de renda. Você pode estar até achando um pouco estranho estar falando isso, porque você sempre ouviu falar que basta ter negociado 1 centavo que seja em bolsa de valores no Brasil ou no exterior que você já se torna obrigado a declarar. Mas isso é verdade. Acontece que receber rendimentos do exterior não significa a mesma coisa que operar em bolsa de valores no exterior. Veja, é perfeitamente possível que você esteja fazendo a sua declaração de imposto de renda do exercício de 2022, referente, portanto, ao ano calendário de 2021, e que em 2020 você tenha comprado ações estrangeiras, mas ao longo de 2021 você não operou, você não fez nada, mas recebeu rendimentos. Nesse caso, por exemplo, você não estaria obrigado a declarar por conta dessa regra. Você até poderia estar obrigado a declarar por conta das demais condições de obrigatoriedade, mas não por causa dessa especificamente. A única hipótese em que o simples fato de você ter recebido dividendos do exterior já te torna obrigado a declarar é caso o total deles, somados ao longo do ano calendário, ter superado R$ 28.559,70. Aí tudo bem, nesse caso, você se torna obrigado a declarar por simplesmente tê-los recebido. Se você ainda está em dúvida de se é ou não obrigado a declarar, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card, em que a gente se aprofunda sobre esse tema. Regra número 2. Os dividendos recebidos do exterior são tributáveis aqui no Brasil, ao contrário do que acontece com os dividendos recebidos aqui no Brasil. Isso significa que, quando você recebe qualquer dividendo do exterior, ele, junto com os demais rendimentos tributáveis que você recebe aqui no Brasil, como, por exemplo, salários, aluguéis recebidos, pensões alimentícias recebidas por você ou por seus dependentes, estão sujeitos a essa tabela progressiva do imposto de renda que você está vendo aí na tela, tá? De modo que você vai ter que recolher imposto de renda sobre eles, caso eles não estejam ainda na faixa de isenção. Isso acontece ainda que os dividendos que você esteja recebendo do exterior estejam isentos lá fora. Então, por exemplo, muitos dividendos nos Estados Unidos de companhias cuja maior parte da operação não está situada nos Estados Unidos e sim em outros países, pode não sofrer a retenção dos dividendos lá, pode ser isento de dividendos lá. Porém, aqui no Brasil, no imposto de renda aqui do Brasil, ele está sujeito sim e, portanto, você tem que tributá-los.
Regra número 3, o rendimento ele acontece no momento em que você recebe os rendimentos lá no exterior e não no momento em que você transfere aqui para o Brasil. Então, no momento em que os dividendos caem na sua conta lá no exterior, eles já contam como um rendimento para efeitos de tributação aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, se, por exemplo, você tinha um dinheiro recebido de dividendos numa conta lá no exterior há alguns anos e só fez a transferência agora para o Brasil, essa mera transferência não configura rendimento e, portanto, ela não precisa ser declarada. O que precisa ser declarado, tá, é o rendimento original, no momento em que ele cai na sua conta lá no exterior. Regra número 4. Se o total de dividendos recebidos do exterior tiver superado R$ 1.903,98 no mesmo mês, você vai ter que pagar o carnê-leão até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento, ainda que o recebimento, repito, tenha acontecido lá no exterior e você ainda não tenha feito a transferência aqui para o Brasil. Carnê-leão é um imposto de renda de recolhimento mensal obrigatório que acontece sobre alguns tipos de rendimentos que não estão sujeitos à retenção na fonte. Logo mais eu vou te mostrar direitinho como que se faz o preenchimento completo dele para você também poder fazer o recolhimento do imposto de renda de maneira correta. Regra número 5. Ainda que o total de dividendos não ultrapasse R$ 1.903,98 no mesmo mês, porém, se somado a outros rendimentos recebidos de pessoa física ou também outros tipos de rendimentos recebidos do exterior, se superar esses R$ 1.903, aí você também vai ser obrigado a fazer o carnê-leão, recolhendo o carnê-leão em relação a todos esses tipos de rendimentos juntos. Então imagine, por exemplo, que você recebeu num determinado mês R$ 1.000 de dividendos do exterior e mais R$ 1.000 por conta de um trabalho que você exerce como autônomo. Você é dentista, por exemplo, e recebeu R$ 1.000 totais de honorários no mesmo mês. Apesar de esses dois tipos de rendimentos estarem inferiores aos R$ 1.903, quando somados eles ultrapassam e por isso ambos estarão sujeitos também ao recolhimento do carnê-leão. Regra número 6. Se o total de rendimentos tiver sido inferior a R$ 1.903,98, ainda que somado aos demais rendimentos sujeitos ao carnê-leão, isso significa que você não vai precisar fazer o carnê-leão, mas vai precisar inserir esses rendimentos lá na sua declaração anual, a que você entrega em março e abril todo ano. E isso, claro, considerando que você seja um declarante, ou seja, você seja um contribuinte obrigado a fazer a declaração anual. Regra número 7. Regras de conversão. Perceba que até agora, nesse vídeo, quando eu me referi aos valores das moedas dos rendimentos no exterior, eu sempre falei deles em reais. Sendo que como que você faz para converter os dividendos que são recebidos numa moeda estrangeira para reais? Para isso, você vai ter que aplicar a regra da quinzena. Se esses dividendos eles tiverem sido recebidos em dólar americano, como é o caso da grande maioria das pessoas, você vai ter que converter para real usando a cotação de compra do dólar americano fixada pelo Banco Central para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento. É isso mesmo, repetindo, você precisa converter com base na cotação de compra fixada pelo Banco Central para o dólar americano no último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento. E se a moeda original desses dividendos não for o dólar americano, aí você vai ter que primeiro converter para o dólar americano com base na cotação do dia fixada pela autoridade monetária do país de origem e aí só depois é que você converte para real, de novo repetindo a regra da quinzena, conforme a cotação de compra fixada pelo Banco Central para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento. Lembrando que se você estiver fazendo essa declaração por meio do IRBOT, basta você declarar os valores originais na moeda estrangeira mesmo, que a conversão é feita de maneira automática pela plataforma. Regra número 8. Dividendos recebidos por dependentes do exterior também precisam ser inseridos na sua declaração e, inclusive, podem estar sujeitos ao carnê-leão se superiores aos R$ 1.903 no mesmo mês. A única diferença principal que você deve atentar é que, se for o caso de fazer o carnê-leão ele tem que ser feito no nome do dependente, no CPF do dependente. E aí depois ele deve ser importado para a sua declaração anual como titular, tá? Na hora de fazer a declaração anual. Regra número 9. O imposto de renda que tiver sido retido no exterior, tributado pelo país de origem, ele pode ser abatido do imposto de renda aqui devido no Brasil, no limite do que seria devido aqui no Brasil, contanto que haja um acordo para evitar a bitributação entre o Brasil e o país de origem. Então já adianto para você que no caso de Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e todos esses outros países que estão aparecendo nesse quadro aí na tela,
há esse acordo e, portanto, você tem o direito de fazer essa compensação. Agora, fique atento a um detalhe importante, tá? Nos Estados Unidos, os dividendos, a alíquota do imposto de renda incidente sobre os dividendos, ela é de 30%, enquanto que aqui no Brasil ela é aquela tabela progressiva, né, que vai de 0 até 27,5%. Então você sempre vai estar pagando um pouco de imposto de renda a mais quando você estiver recebendo, né, dividendos dos Estados Unidos, porque a tributação é maior, né, e esse excedente ele não pode ser compensado com o imposto de renda devido sobre os seus demais rendimentos aqui no Brasil. Para você converter o valor do imposto de renda que foi pago lá no país de origem, você utiliza a mesma regra que eu já falei aqui. Você pega a cotação de compra fixada pelo Banco Central para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior, se a gente estiver falando do dólar americano, e se a gente estiver falando de outra moeda estrangeira, primeiro converte para o dólar americano com base na cotação do dia e depois converte para o real com base na regra da quinzena. Regra número 10. Despesas que são necessárias para o recebimento desses dividendos do exterior também podem ser abatidos. É o caso principalmente do IOF e de tarifas bancárias. Então você pode abatê-los do total de rendimentos, de modo que o imposto de renda aqui no Brasil ele incida apenas sobre o valor líquido dessas despesas. Muita gente não sabe dessa informação, muita gente não faz todas essas deduções a que teriam direito. Então fique bastante atento, que essa regra é plenamente válida. Você pode sim abater as despesas necessárias ao recebimento desses dividendos, como é o caso principalmente do IOF e das tarifas bancárias, e consequentemente reduzir o seu imposto a pagar. Regra número 11. O não lançamento e, consequentemente, o não recolhimento de imposto de renda sobre dividendos recebidos no exterior está sujeito a multa de 0,33% ao dia, limitado a 20% do imposto de renda devido, mais juros de mora que correm com base na taxa Selic. E são esses juros de mora que podem fazer com que o valor, né, do que você tiver depois a pagar cresça exponencialmente. Por isso a importância de você sempre recolher esse imposto em dia. Regra número 12, o simples fato de você ter feito operações em bolsa nos Estados Unidos e de ter recebido dividendos de lá não te torna obrigado a fazer a declaração de imposto de renda lá, a dos Estados Unidos. Então não se preocupe que lá você não precisa fazer nenhuma declaração. Passo a passo no Carnê-Leão. Eu vou te mostrar agora como que faz o passo a passo lá no programa do Carnê-Leão. Mas antes de mais nada, quero lembrá-los de que desde 1º de janeiro de 2021, que a Receita Federal substituiu o antigo programa do Carnê-Leão, que era um programa desktop que você baixava no seu computador, do jeito que até hoje é o programa gerador da declaração anual, e o substituiu pelo Carnê-Leão Web, que é um novo aplicativo que você acessa através do ECAC. ECAC é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, uma espécie de posto fiscal virtual onde você obtém uma série de serviços. Para acessá-lo, você vem aqui no Google, digita ECAC, clica na primeira página que aparecer e logo aqui você vai ver que há duas formas de acesso. A primeira, através de um código de acesso e de uma senha, e a segunda, através do acesso gov.br. Se você não tiver o código de acesso e a senha, você pode gerá-los aqui, clicando em Saiba como gerar o código de acesso. E depois você vem aqui nesse quadro de pessoas físicas e clica em acessar aqui para criar o código. Vão ser exibidos dois formulários e um deles vai te solicitar os números de recibo das suas duas últimas declarações de imposto de renda. Número de recibo é aquele código de 12 dígitos que fica na segunda página do recibo de entrega da declaração, que é o documento emitido pelo programa gerador da declaração assim que você faz a transmissão da sua declaração para a Receita Federal. Se você não tiver esses números de recibo em mãos, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card, em que a gente explica o passo a passo de como você fazer para tentar recuperá-lo. Caso você não tenha conseguido recuperá-lo através das instruções que a gente dá nesse vídeo, você pode ainda tentar o acesso através do gov.br. O gov.br foi um sistema criado recentemente pelo governo federal para tentar substituir o uso do certificado digital, já que é muito burocrático você obter um certificado digital. Sendo que, para acessar, para criar uma conta no gov.br, você também tem que ralar um pouquinho. Tá? É preciso baixar um aplicativo, fazer uma autenticação facial, o programa trava muito, tá? Então tem algumas dificuldades. Se você quiser saber qual que é o passo a passo de como que se cadastra lá no gov.br, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Se você não conseguiu acessar de nenhuma dessas duas formas, aí o jeito vai ser ir até uma unidade da Receita Federal para de duas uma. Ou eles te gerarem já o código de acesso e uma senha, para isso você conseguir acessar o ECAC, ou eles te fornecerem os números de recibo das suas duas últimas declarações. E aí com isso você mesmo consegue gerar um código de acesso ou uma senha. Mas lembre-se de que antes de ir até uma unidade da Receita Federal, você deve fazer
um agendamento. Para saber como que faz esse agendamento, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Apenas se você não conseguir fazer o agendamento, ou porque esse serviço não está disponível na unidade da Receita Federal mais próxima, ou por qualquer outro motivo, aí sim você deve ir até lá e lá mesmo eles provavelmente vão fazer o agendamento para você retornar num outro dia. Bom, vamos acessar agora aqui do jeito mais tradicional, que é através do código de acesso e da senha. Vou clicar aqui no botão de avançar. Tá? E já aqui, nessa página inicial do ECAC, você clica em Meu Imposto de Renda, Extrato de IRPF, nesse menu lateral esquerdo. E aí vem aqui em Declaração, Acessar Carnê-Leão. Uma vez você estando aqui no Carnê-Leão, ele vai te pedir algumas configurações iniciais, entre elas vai pedir que você diga se recebeu ou não rendimentos, pagamentos do exterior. Você vai clicar então em Sim. Para fazer o cadastramento do recebimento, de cada um dos recebimentos dos dividendos, você vai vir aqui na ficha de rendimentos e clicar em adicionar rendimento. E aí vai selecionar que se trata de natureza outros. A data do lançamento deve ser a data em que você recebeu esses dividendos lá no exterior. Vamos colocar aqui como exemplo que foi no dia 2 de agosto de 2021. Recebido de exterior, no histórico você coloca o valor que você quiser e aqui no valor você já deve lançar o valor líquido do IOF e de eventuais tarifas bancárias. Vamos colocar aqui que, por exemplo, eu estou muito bem que recebi R$4.000 de dividendos no mês de agosto. Incluir rendimento. Tá? Aqui na ficha de pagamentos a gente deve nunca, jamais esquecer, tá, de também inserir o eventual imposto que tiver sido pago lá no exterior. Então você clica em adicionar pagamento e em natureza do pagamento seleciona imposto pago no exterior. A data do pagamento coloca, vamos considerar aqui que foi no próprio dia do recebimento, então dia 2 de agosto de 2021. E aqui vamos colocar aqui, uma vez ele convertido para reais, ele deu um total de R$100. E vamos então incluir esse pagamento. Depois você vem aqui na ficha de demonstrativo, que vai consolidar, né, tudo que você recebeu de rendimentos sujeitos ao Carnê-Leão ao longo do ano. Vamos para o mês em que aconteceu esse rendimento, que no caso foi no mês de agosto, está aqui o lançamento feito. E nesse último ícone aqui, no final da tabela, você consegue fazer a emissão da guia DARF. Então eu estou clicando aqui nela. Pronto, está gerada aqui a guia DARF. Note que ela, tá, caso esteja sendo feita em atraso, como é o caso aqui, já que o vencimento ele foi em 30 de setembro, nós estamos gravando em 9 de outubro, ele já vem com o valor de juros e multa, de modo que você não precisa recorrer ao Cicalc Web para gerar uma outra guia DARF com esses encargos. Note também que essa DARF aqui não tem código de barras. Para você saber como que faz o pagamento de uma DARF sem código de barras, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Após efetuado o pagamento dessa guia DARF, uma outra coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum é de lançar o pagamento dessa DARF. Por quê? Porque se você esquecer de lançar aqui no Carnê-Leão que você fez o pagamento da sua DARF do Carnê-Leão, quando você importar o arquivo digital lá no programa do IR, em abril, quando você estiver fazendo a declaração, você pode esquecer de inseri-lo manualmente lá no PGD e acabar pagando imposto de renda em duplicidade. Por isso você vem aqui de novo na ficha de pagamentos, adicionar pagamento e coloca aqui o imposto pago. Tá? A data do pagamento deve ser a data em que você de fato pagou, então estamos agora no dia 9, vamos supor que eu paguei hoje. O histórico você preenche como quiser. Agora, o período de apuração deve ser o período correspondente ao mês em que você recebeu o rendimento. No nosso caso aqui foi no mês de agosto. E aí insere depois o valor do principal da multa e dos juros, conforme o que tiver lá na guia DARF, e insere e clica em incluir pagamento. Para fazer as conversões de moeda, pessoal, use sempre a calculadora do Banco Central. Você vem aqui no Google e coloca cotações e boletins PCB, tá, do Banco Central do Brasil. Clica aqui na primeira tela que aparecer e coloca a data que você está querendo. Então, como no caso eu estou querendo dia 2 de agosto, vamos inserir aqui 1/8 de 2021, 2/8 de 2021 e clico em pesquisar. Então note que aqui ó, a cotação do dia 2 ela está sendo exibida tanto a de compra como a de venda. Lembrando que nós vamos utilizar sempre a cotação de compra, nesses casos aqui de dividendos recebidos e de imposto pago no exterior. Agora chegou a hora de fazer o lançamento lá no programa gerador da declaração anual, tá? Se você não tiver recebido em nenhum mês rendimentos superiores a R$ 1.903, você não vai ter precisado cumprir essa etapa que eu já falei, que é do Carnê-Leão, e vai poder vir direto aqui para o PGD. O mesmo procedimento vai ser para o caso de você ter recebido mais e já ter
preenchido e pago o Carnê-Leão. Você vai vir aqui em rendimentos recebidos de pessoa física /exterior, vai clicar aqui nessa aba outras informações e vai preencher essa coluna aqui. Se você tiver feito o Carnê-Leão, você pode simplesmente importá-lo aqui através desse botão. Então primeiro você vai lá no próprio Carnê-Leão, exportá-lo para o seu computador e aí salva numa pasta da sua preferência, vai ficar salvo no seu computador aquele arquivo digital e depois quando você tiver aqui no programa gerador da declaração, você clica em importar dados do Carnê-Leão e seleciona exatamente esse arquivo. Só um detalhe aqui, a gente está gravando esse vídeo em outubro de 2021 e até agora o Carnê-Leão Web, que é um programa novo, não tem nenhuma opção para exportar o arquivo digital, como tinha o antigo programa desktop do Carnê-Leão. É possível, então, que se você estiver vendo esse vídeo no futuro, esse recurso já esteja disponível. Mas se não tiver, é só você voltar lá no Carnê-Leão, ir para a ficha de demonstrativo e copiar e colar todas as informações que estiverem lá, aqui no programa do IR. Essa, então, é a ficha que tem que ser preenchida. Se fosse, por exemplo, no nosso caso aqui, que foi aquele rendimento de R$4.000, ele seria lançado aqui. E também o imposto pago no exterior teria que ser lançado aqui. No nosso exemplo, né, os R$4.000 eles estariam lançados aqui. A guia DARF que foi gerada e que a gente pagou seria lançada aqui. E aqueles R$100 de imposto que foram pagos no exterior teriam que ser lançados aqui na ficha de imposto pago, item 2, imposto pago no exterior pelo titular e seus dependentes. E aí então você coloca aqui o valor de R$100, que é o que teria sido pago lá. Se você tiver feito a importação automática do arquivo digital do Carnê-Leão, provavelmente esse campo aqui na ficha de imposto pago /retido também já vai estar preenchido. Casos especiais. O único caso especial aqui que eu queria tratar é o de dividendos creditados e não pagos no exterior, ou seja, aqueles dividendos que já foram deliberados pela companhia, que seriam devidos aos seus acionistas, mas que ainda não foram efetivamente transferidos. Nesse caso, você vai voltar aqui para o PGD e vai preencher mais uma ficha, que é a de bens e direitos, vai incluir novo e vai inserir esse código aqui de outros créditos e poupança vinculados, que é o de código 59. Seleciona então quem que é o titular, você ou os seus dependentes, coloca a localização, por exemplo, Estados Unidos, tá? E insere aqui, né, dividendos creditados e não pagos de, tá? E aí coloca o nome da companhia e insere o valor total recebido aqui e clica em OK. Como regularizar? Se você percebeu que não fez o pagamento do Carnê-Leão e está fazendo agora, você segue exatamente o passo a passo que eu te dei aqui. Porque como você viu, quando você lança em atraso informações, rendimentos lá no Carnê-Leão Web, a DARF gerada ela já vem com juros e multa. Não corra no erro de querer lançar diretamente lá no programa do IR, achando que pelo fato de que o programa ele vai aumentar o imposto a pagar lá, você já vai estar regularizando a sua situação simplesmente recolhendo a DARF do imposto de renda anual. Isso não acontece porque lá no programa gerador da declaração, o valor que eventualmente é acrescentado quando você coloca um rendimento sujeito ao Carnê-Leão sem o respectivo imposto pago, ele não inclui juros e multa. Por isso você primeiro deve fazer o recolhimento da DARF via Carnê-Leão e aí depois você lança o valor pago nessa DARF lá no programa do IR. Se você precisa retificar alguma declaração que você já fez, porque você percebeu que não lançou dividendos recebidos do exterior, não os lançou corretamente, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card, em que a gente explica como que você retifica uma declaração. Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.